Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao 12, mas vamos nos concentrar hoje no versículo de número 5. Mateus 5, 1 a 12, especialmente hoje, versículo 5. Vamos ler de forma alternada, aqueles que puderem se colocar de pé, vamos fazer essa leitura. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Vamos ler os 5 todos juntos? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Podem sentar, irmãos. Nós vamos orar novamente, suplicando a iluminação do Espírito Santo. Ó Deus, estamos diante da Tua palavra, e assim como o salmista nós oramos, desvendo os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Nos ajude a compreender a Tua palavra, e não somente ter o entendimento, mas a disposição para colocar em prática, para fazer a Tua vontade. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Para subir é necessário descer. A lógica do reino é completamente diferente da nossa cultura. Para subir ao céu, você tem que descer do eu. E o primeiro degrau dessa descida que nós vimos nas bem-aventuranças é a da humilhação pessoal. Essa é uma escada de humilhação. E a primeira é a dependência. Bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito, aqueles que entendem que não são independentes, mas eles são dependentes, eles precisam de Deus. O segundo degrau é o degrau da contrição. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então veja como a cada bem-aventurança nós somos mais humilhados. Você é colocado no seu lugar. Você aprende quem é você no reino de Deus. Então, para subir ao céu é necessário negar o eu. E assim nós estamos aprendendo a ética do reino, a postura dos súditos do rei. Essas bem-aventuranças, como nós temos visto, essa passagem não é para todo mundo, é apenas para os discípulos de Cristo, aqueles que já receberam Jesus, aqueles que creem em Jesus, porque as qualidades aqui descritas, humildes de espírito, mansos, choram, não são qualidades naturais, nós falamos isso, são qualidades espirituais. Então pobre aqui não é pobre materialmente, chora não é choro por qualquer coisa, mas nós vimos que chorar é chorar pelos seus próprios pecados, e só pode produzir algo parecido àquele que já recebeu Jesus do seu coração. São bênçãos que começam aqui
e nós teremos a sua plenitude, receberemos a plenitude destas bênçãos no porvir. É isso que nós já vimos, são elementos essenciais para interpretarmos essa passagem. Seguindo agora com bem-aventurados os mansos, esse também é um fruto do Espírito descrito pelo apóstolo Paulo. Por que Paulo fala de frutos, na verdade fruto, Paulo usa a palavra fruto e não frutos? Porque de fato é um fruto que possui várias qualidades. Aqueles que recebem Cristo, recebem o Espírito Santo e com ele o conjunto do fruto do Espírito. É como se fosse uma mexerica, né? Você abre, ela tem vários gomos ali, mas é uma só. Assim, quando você recebe a Cristo, você tem o fruto do Espírito, que é desenvolvido. E esse fruto tem várias características: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, nós devemos entender isso também. Outra questão importante, quando nós falamos de algum fruto do Espírito, é que a santificação, meus irmãos, não é instantânea. Não existe santificação instantânea. É um processo gradual. É como você cuidar de uma planta. Você pega a sementinha, você planta, você aduba, você rega, você cuida. E não é de um dia para a noite que vai florescer. Então a santificação, na santificação do crente, não existe atalho. É necessário que você todos os dias renuncie a si mesmo. É necessário que todos os dias você se lembre da palavra de Deus. É necessário que todos os dias você confesse os seus pecados, dando nome a eles. É por isso que a santificação é gradual. Ah, como eu queria uma pílula, ou uma injeção, ou uma oração instantânea que eu já pudesse sair totalmente santificado, mas não é assim que as coisas acontecem. Ninguém chega no degrau da santificação rápido. Então é necessário que você cultive uma vida de santificação. O crescimento do fruto é inevitável, porque o fruto tem raízes internas. E assim, quanto mais você está ligado à palavra de Deus, você vai crescendo no fruto do Espírito. E o que veremos hoje é a respeito da mansidão. Vamos definir essa palavra. O que seria mansidão? Nós já falamos que bem-aventurados são abençoados. Então não é qualquer felicidade, é mais do que feliz. Abençoados são os mansos. Nós temos 3 principais significados no Novo Testamento para a mansidão. Seria submisso a Deus, um espírito submisso a Deus. O segundo significado, dócil em todo bem. E o terceiro, considerado para com o seu próximo. Nós veremos esses significados nesta noite. Em primeiro lugar, ser manso significa ser submisso à vontade de Deus. É preciso ser humilde para ouvir a voz de Deus. Vocês repararam que nós cantamos um hino que diz assim: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Por quê? Porque diferente dos ídolos que são mudos, os ídolos não falam, Deus fala. Deus está falando nesta noite, e Ele fala através da sua palavra. É por isso que para aprender da palavra, para você ouvir de Deus, é necessário humildade, submissão. Isso é ser manso, é ter um caráter dominado por Deus, é ser domado. Então, como nós já vimos nas outras características, o que chora não é o choro por qualquer coisa. E o manso não é necessariamente uma pessoa calma. O manso aqui é aquele que foi dominado por Deus. Aquele que tem o fruto do Espírito, da mansidão no seu coração. É aquele que é submisso à vontade de Deus. Também significa dócil. O homem que não é soberbo para aprender.
Tiago 1, 21, vamos ler juntos, olha o que diz. Tiago, capítulo 1, 21. Veja como o Novo Testamento esclarece os termos como mansidão. Tiago 1, 21. Vamos ler juntos. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Mansidão aqui é um espírito disposto a aprender, um espírito humilde, um espírito dócil. Acolhei com mansidão a palavra ensinada. Não pode aprender aquele que é soberbo, aquele que acha que sabe. Eu já sei tudo, nada mais me acrescenta. Eu já cheguei a um nível que eu não consigo ouvir qualquer um. Para mim, é de Augusto Nicodemos para cima. Quem pensa assim é porque precisa se humilhar, precisa aprender a aprender. E isso é fruto do Espírito, é humildade. Também nós aprendemos que o significado do humilde aqui, do manso, é considerado para com o seu próximo. Paulo diz em 1 Coríntios 4, 21 o seguinte: que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? É nesse espírito que nós devemos andar, nós devemos seguir na nossa vida. Alguns exemplos de mansidão, para você entender o que isso significa. Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis. É estranho alguns textos, né? Felizes os que choram, irai-vos e não pequeis. Como é que eu vou me irar e não vou pecar? O ensino aqui, meus irmãos, não é que o manso, ou aquele que é tomado pela atitude da palavra de Deus, não é aquele que nunca se revolta contra nada, mas o manso sabe o momento certo de se irar. Jesus se irou. Vocês se lembram o que ele fez com aqueles mercadores, aqueles cambistas, lá em João capítulo 2? Ele revirou aquelas mesas, ele fez um chicote e pá! Tenho certeza que ele deve ter acertado alguém, né? E bicho para tudo quanto é lado, as pessoas alvoroçadas, o que esse homem está fazendo? E aí alguém disse: o zelo pela casa o consumirá. Jesus se irou naquele momento, mas não pecou. Então qual é a regra aí? O manso então não é aquela pessoa que é sempre tranquila. Em determinados momentos é necessário que você fale. João Calvino disse assim uma vez: o cão late quando seu dono é atacado. Eu seria um covarde se eu visse a verdade de Deus sendo atacada e ficasse mudo e não falasse nada. Então, ser manso não significa não ter atitude. Ser manso é ser domado por Deus, é ter o caráter moldado pelo Senhor, é ser dócil para aprender, mas é também agir no momento certo, é falar no momento certo. Outra regra é: se a ofensa é contra você, você se cala. É contra você, não revide. Agora, se é contra a verdade de Deus, se é contra alguém que é inocente, aí você deve falar. Dessa forma, você vai cumprir esse espírito de mansidão. Porque sempre quando nós somos ofendidos, nós temos a tendência de crescer mais. Mas não é assim que nós vencemos uma discussão. Olha só o que diz lá em Provérbios 16, 32. Provérbios 16, 32. Vamos ler juntos também. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Leiamos. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade.
Há muitas pessoas que têm a capacidade de dominar outras. Tem gente assim. Há pessoas manipuladoras que conseguem dominar. Mas a palavra de Deus nos ensina que é melhor você domar a si mesmo do que uma cidade, né? Irmãos, isso é impressionante. Nós precisamos pensar nisso. O momento certo de nos zangarmos é quando o outro recebe a ofensa ou quando a ofensa é dirigida ao próprio Deus. Todo cristão deve estar pronto a defender e divulgar a palavra de Deus. Pois se você não está pronto para pregar a verdade, saiba que os ímpios estão prontos para divulgarem suas mentiras. Isso acontece com frequência. Por isso que ser manso não é ser calmo a qualquer custo, é agir dentro da palavra de Deus. Bem-aventurados os mansos. Os mansos são os humildes. Os mansos são os que praticam a autorrenúncia. Outro exemplo de mansidão. Às vezes você está coberto de razão. Não estou falando de uma questão de pecado ou não, né? De verdade de Deus ou não. Estou falando de uma discussão, por exemplo, de casal. Às vezes você está coberto de razão, mas é melhor deixar a sua esposa ganhar a discussão do que você perder o casamento. Então, essa é uma dica. Assim você está sendo manso. Mas é melhor fazer do jeito dela. É melhor eu diminuir do que eu perder alguma coisa. Em outros aspectos também, o cristão prefere perder do que ganhar. Não com relação à verdade, mas em outros aspectos é melhor você sofrer o dano do que servir de pedra de tropeço ou para que o outro se inflame mais. Isso é ser manso. Mansidão é aquele que é gentil, mas não fraco. Aquele que é domado, mas não frouxo, e verdadeiramente humilde. Mansidão não é paz a qualquer custo. Há pessoas que são da paz, né? Não, é só paz. Mas Lutero disse o seguinte: a paz se possível, a verdade sempre. Os mártires foram homens mansos que defenderam a verdade até o fim. Então, há momentos que ser manso não é falar tão tranquilo, mas é defender com convicção e firmeza a verdade. As redes sociais e o mundo globalizado exigem que as pessoas se expressem sobre as outras. Alguém disse que as redes sociais são o megafone dos idiotas. E realmente, há pessoas que estão falando na internet, e muitos adolescentes e jovens estão ouvindo e estão influenciando milhões. Uma vez, nesses videozinhos pequenos que a gente assiste, um camarada que tem um canal com mais de 18 milhões de acessos disse o seguinte para o entrevistador: eu encontrei com um pai aqui, que o filho assiste meu canal, e eu falei para o pai: como é que você permite que o seu filho assista o meu canal? Porque eu gravo todos os meus vídeos bêbado. Veja, e as pessoas estão consumindo esse tipo de coisa. Tem pai que nem está vendo o que o seu filho está assistindo. Ser manso, meus irmãos, é falar no momento certo. Você precisa saber responder nas redes sociais. Hoje em dia, as pessoas brigam e se ofendem e acham que o que você fala na rede social, até sobre políticos, né, não é ofensa. Você vai lá e publica algo sobre alguém, ou critica, ou faz uma afirmação dura ali. É a mesma coisa se você estiver falando, meus irmãos. Escrever nas redes sociais, qualquer coisa que seja, é também pecado. Se você está ofendendo alguém, seja ele político, seja ele
irmão, seja ele outra coisa, você está violando os mandamentos. Então, hoje em dia, as pessoas se perderam nisso e acham que redes sociais é terra de ninguém. Não, o que eu faço na minha rede social não é da conta de pastor. O que eu faço na minha rede social não é da conta da igreja. Eu faço e eu aconteço porque eu sou quem eu sou. Essa não é a atitude daquele que é humilde de espírito. Essa não é a atitude daquele que foi domado pelo caráter de Deus. Então, cuidado ao falar, cuidado ao replicar, cuidado ao escrever para alguém, cuidado ao postar, porque ali você está também mostrando o seu testemunho. Nós vivemos nos dias da autocomiseração, a autoexpressão, a autonomia, a autossatisfação, e em contraste com tudo isso, Jesus, sendo Deus, se fez homem. Esse sentimento de Cristo Jesus e essa mansidão é o que nós devemos procurar. Martin Lloyd-Jones disse o seguinte: qualquer indivíduo que imagine ser capaz de viver a vida cristã somente com as próprias forças, exatamente por isso está proclamando que não é crente. Você não pode viver sem Jesus. Você não pode viver essa vida sem o auxílio de Deus e da sua palavra. Seja humilde. O primeiro degrau é da dependência. Ah, pastor, mas eu sou dependente. Como é que é a sua vida de oração? Eu sou dependente. Como é que é a sua vida com Deus? De estudo da palavra, da revelação dEle. Você tem ouvido a voz de Deus? Então você é dependente. O segundo degrau nós vimos é da contrição. Você tem confessado os seus pecados, se arrependido deles. E o terceiro degrau é da submissão. Você se coloca sob a vontade de Deus e diz: Senhor, minha vida é tua. Ah, pastor, mas eu tenho estupim curto. Não venha, eu sou assim. É o meu jeito. Meus irmãos, o que Paulo diz em Gálatas, no capítulo 2, lá no finalzinho, diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Acabou essa história. Eu sou assim, não é que eu sou assim. A minha vida não é minha mais. Então eu sou chamado por Cristo a perder a minha própria identidade e assumir a dele. Sendo assim, Cristo vive através de mim. Esse é aquele que está sendo submisso a Deus, dizendo: Senhor, fale através dos meus atos, das minhas palavras, do meu agir, do meu proceder, das minhas postagens, das minhas afirmações na internet. Age, Senhor, através de tudo isso, porque a internet é uma extensão de você. Você curte o que está lá no seu coração, você posta o que está lá dentro, você só posta aquilo que você curte. O que você tem curtido nas suas redes sociais? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A promessa, então, para os mansos é herdar a terra. É interessante que nós pensamos diferente. A nossa tendência é achar que a sociedade atual, os arrogantes, os orgulhosos é que vão tomar tudo. Eles vão herdar a terra. Um exemplo que a Bíblia nos dá é Moisés. Pois ele era muito manso, mas é considerado o maior líder e legislador que a história já viu. Olha o que diz Números 12:3. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Manso porque ele não se irava? Manso porque ele era calmo? Não, porque ele era submisso à vontade de Deus. O seu caráter era domado. Ele sabia lidar com situações adversas. Ele sabia responder aos seus opositores. E isso é ser manso. Algumas aplicações sobre o que nós estamos falando nessa noite. Primeiro, a disciplina deve ser aplicada com mansidão.
Você, pai, é responsável pela disciplina do seu filho. Então, se você já ouviu aquela história de que não deve disciplinar, de que a melhor história é conversa, e tudo isso, não é isso que a Bíblia diz. Você deve disciplinar, mas com mansidão. A disciplina visa a correção e não a destruição. Eu sei que, porque quando eu disciplino meus filhos, parece que é mágica, né? Eles ficam bonzinhos na hora. Como é que pode, né? Está fazendo arte, você disciplina, magicamente eles se comportam, né? Essa disciplina não é mágica, é agir, eles se comportam de outra forma. Nós somos também disciplinados por Deus. Devemos aprender a disciplinar os nossos filhos. Em casa, não deixou para outros. Infelizmente, nós temos exemplos, né, e eu já vi pais disciplinando os filhos e humilhando seus filhos na frente de outros. E não é assim que se disciplina. Disciplina é em casa. E nem se você tiver mais de um filho, discipline um afastado dos outros. Vá para ele no quarto e discipline ele lá. Não é para ser espetáculo para outros. Precisamos aprender isso. Outra questão importante quando nós pensamos em mansidão, outra aplicação é que a oposição deve ser enfrentada com mansidão. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo 2,25. Vamos ler juntos também. 2 Timóteo 2,25. A oposição deve ser enfrentada com mansidão. Leiamos: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Então, disciplinando com mansidão os que se opõem. Você está sendo alvo de alguma oposição? Reaja com mansidão. A pessoa não consegue crescer mais, né? Mas se você crescer na mesma atitude da pessoa, do seu opositor, aí o negócio vai ficar feio. Então, nunca responda da mesma forma. Responda sempre com mansidão os seus opositores. Você vai ver que a briga não vai acontecer. A briga só acontece quando os dois querem. Quando um não quer, não acontece a briga. O testemunho deve ser dado com mansidão. Olha o que diz 1 de Pedro 3, 15 e 16. Vamos lá, vamos ler juntos também. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Leiamos: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então, a maneira de defender a fé, a apologética aqui, é com mansidão. Muitos até têm argumentos para defender a fé, mas não defendem com o espírito de mansidão, e por isso perdem a discussão. Nós devemos sempre defender a fé aqui, mas com o espírito de mansidão, de temor, para que os outros fiquem envergonhados no que estão falando. Olha só o que o Senhor Jesus também diz em Mateus 11, 29. Por que devemos ser humildes? Porque o nosso Senhor é humilde e manso de coração. Ele diz assim, Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Chegando na promessa: que terra é essa que os mansos herdarão? Nosso Senhor Jesus está nos lembrando do Salmo 37, 11, que diz que os mansos herdarão a terra
e se deleitarão na abundância de paz. Suas palavras, entendidas literalmente, são: eles herdarão a terra, isso é, a Canaã. E nós, agora, sob a perspectiva do Novo Testamento, nós sabemos que a Canaã se refere aos novos céus e à nova terra, a nossa verdadeira herança. Então, enquanto muitos tentam conquistar várias coisas aqui, são os mansos que vão herdar a terra de verdade, porque tudo que existe aqui vai ser mudado, não vai ficar pedra sobre pedra. Todos os domínios, todos os reinos, tudo será mudado por Deus, e somente os mansos terão lugar nos novos céus e na nova terra. Você quer possuir esse lugar habitado e governado pelo Rei para todo e eterno sempre? Você deve descer do seu eu, na dependência, ser humilde de espírito, depois sempre se lembrar dos seus pecados, chorar pelos seus pecados é o segundo degrau, e o terceiro degrau aqui é da mansidão. Concluímos com a afirmação de John Stott, que disse o seguinte: o caminho de Cristo é diferente do caminho do mundo, e cada cristão, mesmo sendo como Paulo e nada tendo, pode-se dizer, possuindo tudo. Tudo será teu. Você será herdeiro, já tem o status, e co-herdeiro com Cristo. Nada ficará como é nos nossos dias. Qual que é o seu maior sonho? É viver num mundo ideal, sem violência, sem pecado, sem problemas, com um governante que governe para todos, com justiça. Esse mundo não é aqui, meus irmãos. Esse mundo é os novos céus e a nova terra, e só os mansos terão a realidade, entenderão esse governo deste Rei maravilhoso, o Senhor Jesus. Que Deus os abençoe e nos guarde. Nós vamos louvar a Deus com o hino 122 do nosso hinário, Necessitado. Vamos nos colocar de pé. Hino de número 122. Minha voz, ó Deus, atende, pois todo dia clamo a ti. Não deve o sol pobre aqui, a meus queixumes, meus gemidos, Vem dar ouvidos. da Vida e luz, tu és a fonte, em mim opera o teu poder. Minha oração vem receber, pois de meu leito só vigio e em ti confio. Não és um Deus que te comprases nas transgressões do pecador. Bondoso e justo és tu, Senhor, e teu favor jamais consentes aos maldizentes. Meus pés à luz de teus caminhos,
à tua vista andar eu quero, puro e sincero. Em ti exultarão os justos, rejubilando em tua paz, de todo mal os guardarás, pois tua lei, ó Deus, conhecem e te obedecem. Amém. Oremos. Ó Deus, a tua palavra é viva e eficaz, é útil para o ensino, e diante dela nós nos humilhamos. Nós reconhecemos, Senhor, que precisamos nos submeter ao Senhor e à sua palavra. Precisamos entender que é o Senhor quem reina sobre a nossa vida, não apenas no domingo, mas todos os dias e todos os momentos o Senhor está conosco. Ó Deus, nos ajude a entender que para alcançar a misericórdia como nós alcançamos, para prosseguir neste caminho, para prosseguir no caminho da tua graça, como o Senhor já nos concedeu, é necessário humilhação. É necessário que nós entendamos que somos carentes do Senhor. Ó Deus, nos dê um coração como o teu, aumenta-nos a fé. Nós sabemos que o Senhor já nos transformou, já nos deu um coração que é de carne, que é disposto a obedecer, mas ainda suplicamos, Senhor. Nós necessitamos mais de Ti, precisamos viver para o Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia quando por vezes pensamos em nossa vida sem a Tua orientação. Tem misericórdia, Deus, dos nossos atos de independência, quando achamos que podemos viver sem o Senhor, quando fazemos isso por conta dos nossos pecados, quando viramos as costas para a Tua palavra e para a Tua voz que fala. Ó Deus, nos ajude a vencer esses pecados, a vencer neste mundo, a viver uma vida vitoriosa, digna do chamado do Senhor. Graças te damos pela existência desta igreja, pela oportunidade que nós temos de anunciar livremente a tua palavra, porque nós sabemos que há muitos irmãos nossos que não podem se reunir como nós aqui, que estão espalhados pelo mundo, que não têm a totalidade da tua revelação, da tua palavra, tem trechos, e assim escondidos estão se reunindo e fazendo culto ao Senhor e tentando compreender a tua palavra. Por isso nós te agradecemos pela abundância da tua palavra que nós temos, o conhecimento que nós podemos obter, e suplicamos, ó Deus, que a tua igreja valorize esses privilégios da tua palavra que nós temos, dessa liberdade que o Senhor nos concede. Graças te damos. Nós oramos suplicando a tua bênção por todo o povo que verdadeiramente confessa o teu nome, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, desde agora e para sempre. Amém. Quando a glória do Senhor for vista, por toda a vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar,